Boa noite! Que bom ter você aqui comigo. Começamos mais uma semana, segunda-feira. E todo mundo conhece a segunda-feira pelo Dia Mundial da Dieta, voltar aos treinos, encontrar uma atividade física, né? Passamos o Dia das Mães. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Diego, um atleta profissional de ciclismo, que vai trocar uma ideia conosco, vai nos dar dicas também e, acima de tudo, contar a história dele para você. Vem comigo! Diego, obrigada pelo teu tempo. Como atleta, a agenda é bem corrida, existe uma disciplina. Mas me conta, quem é o Diego, da onde veio o Diego, a família do Diego, você é natural de União da Vitória, da região? Conta para o nosso público. Então, primeiramente agradeço, a oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou o atleta Diego Gabrilovski, muito conhecido aí no cenário, já estou aqui nessa lida há 20 anos, né? Comecei lá nos meus 15 anos de idade, comecei com um hobby, né? Pedalando com os amigos e percebi que tinha algo diferente. Eu ia subir, quem conhece os morros da região sabe, o Morro da Antena, Morro da Cruz, Morro do Cristo. Eu ia pedalar com eles e, de uma certa forma, estava mais fácil para mim do que para eles. Então eu percebi, por que não tentar competir, né? Comecei a dar aquelas treinadas, primeiras pedaladas e não parei mais, né? Comecei a competir, comecei a gostar. Já na primeira competição já peguei pódio, categoria juvenil, né? Você olha lá, 14, 15 anos, categoria juvenil, primeira competição já fora com pódio. Então não parei mais. Excelente começo, né? E dentro de casa, tua família, já tinha alguém vinculado a esporte? Existia um incentivo dentro de casa para você seguir para o ramo do esporte? Não, na minha família não. Isso partiu porque eu sempre fui ativo. Eu tentei jogar futebol, tentei formar uma banda, tocava bateria na época. Só que essa formação em grupo não dependia só de mim. Eu ia lá, queria fazer um ensaio na banda, eu dependia dos meus colegas estar no mesmo entusiasmo. E eu lembro até hoje, na época, lançaram o PlayStation 2, que era na época o videogame. Ah, piazada nessa idade era só videogame. Ficava eu sozinho ensaiando, pensei, não tá certo. Eu vou tentar algo que eu faça sozinho, dependa da minha disciplina e eu consiga chegar lá. E o ciclismo apareceu, deu super certo, dependia da minha força de vontade para treinar, não dependia de grupo. Eu pego minha bicicleta e saio, eu me dedico. E deu tudo certo, fui cada vez mais subindo um degrauzinho. E lá nos teus 14 anos, quando você começou a pedalar, assim, o que dentro de casa você escutava? Teve apoio da mãe, do pai? Você tem mais irmãos? Então, eu tenho 3 irmãs, né? Tenho meu pai até hoje, minha mãe até hoje. No início é difícil, porque é um esporte caro. No início meu pai não apoiava, é algo assim que eu tive que ir conquistando, mostrando para ele que poderia ter um resultado, mas no início eu não tive apoio não. Porque o pai, ele quer o futuro para a pessoa, né? Quer que seu filho ganhe dinheiro com isso. E o esporte, muita gente sabe, é difícil no início ganhar dinheiro. Você ganha um patrocínio aqui, um ali, mas não é nada estável, né? Você não tem aquele mensal, aquele salário. Então, para conseguir virar essa chave, começar a mostrar, principalmente para o meu pai, que através do esporte eu ganhava dinheiro, demorou um tempo, mas eu consegui mostrar essa virada de chave. Muito bom. E a mãe já apoiava, vai lá meu filho, se é isso que você quer, segue em frente. Isso, com certeza. Minha mãe, né, Dona Ana, dona de casa, sempre dava um jeito de me apoiar. Não tinha aquela condição, né, de comprar uma bicicleta boa. Eu comecei com uma bicicleta bem ruim, né, bicicleta de ferro na época. Hoje você tem bicicleta última geração, né? Mas quando eu comecei há 20 anos atrás, bicicleta de ferro era bem difícil mesmo. E tuas irmãs pedalam junto com você? Todo mundo quer aprender a pedalar assim? Como que é? Então, surgiu esse meu interesse com a bicicleta e, querendo ou não, acaba motivando a família, né? Hoje eu tenho uma irmã, que é a minha irmã mais velha, a Andréia. Até faz umas 3 semanas atrás a gente competiu, eu e ela, na Rio do Rastro. Então, olha só, Uau! Ela começou a competir e subiu a Serra do Rio do Rastro. Que é uma serra super difícil, né? Vamos combinar? Isso, é uma das principais serras do Brasil, né? Então, foi uma grande conquista, né? Tipo, eu consegui incentivar 2 das minhas 3 irmãs a participar do ciclismo. Muito bom, muito bom. Diego, você descobriu essa aptidão pelo esporte bem jovem, né? Bem cedo. Mas até chegar nessa maturidade de profissionalismo, o que você foi fazendo? Você foi estudar? Você é formado? É da área da saúde? Me conta. Então, uma coisa puxa a outra, né? O esporte puxou a vontade de eu fazer uma faculdade de educação física, para conseguir de alguma maneira proporcionar uma qualidade de vida melhor para meus alunos
ou melhorar a performance esportiva. Hoje eu atendo clientes até de outro país, né? Tenho clientes do Chile e da Espanha. Então é muito legal, é um leque infinito. Tem horas que você tem que dar uma limitada nos alunos para assim conseguir vencer, né, a demanda. Mas após tanto tempo de dedicação e mostrando o resultado, consegui uma confiança boa. Então hoje eu tenho alunos até de fora do país que estão naquela disputa e querem sempre melhorar e evoluir. Estão junto comigo, me mandam mensagens motivacionais para as minhas provas. Então um ajuda o outro, né? Eu ajudo eles a melhorar e eles me ajudam também com essa autoestima sempre boa. E você sempre residiu aqui em União da Vitória ou você já morou fora por conta do esporte? Como que isso mexe dentro da tua rotina? Na verdade, sempre morei aqui, só que às vezes eu passo algum período fora. Por exemplo, há mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás eu ficava muito em São Paulo, porque lá hoje é a vitrine do ciclismo, então eu ficava aprendendo muito lá. Ficava treinando na equipe de Presidente Prudente, por 3 temporadas eu participei, tem os jogos de lá que eu participava, tudo por Presidente Prudente. Então era muito legal, você aprendia com os melhores, né? E aqui na nossa região tem gente boa, mas em São Paulo é outro nível. Então para você conseguir fazer esse intercâmbio, mesmo que perto, né? Sim. São Paulo não é tão longe, mas me ajudou bastante nessa evolução. E quanto tempo você ficou morando fora? Na verdade não é que morava, eu passava tipo 3 semanas, um mês. Daí voltava. Isso, daí nas minhas férias, sempre trabalhando, né? Pegava férias, geralmente o pessoal quer viajar, eu pegava as férias para ir treinar em outra região. Então, sempre conciliando, né? Trabalho, esporte, as competições, né? Nunca você deixou de atuar como professor de educação física, como instrutor físico e pedalar. Você sempre conseguiu equilibrar isso muito bem? Como que funciona? Isso é sempre um desafio, né? Você tem que ter os dois lados. Eu cheguei a trabalhar aqui na região em academia, dava aquelas aulas de spinning, professor de musculação, só que chegou um momento que eu não estava vencendo mais da aula, porque eu ia para as provas, final de semana, chegava muito desgastado, e na segunda-feira de manhã eu tinha que dar aula. E como que você vai dar uma aula cansado? Então eu pedi para sair, eu falei lá pro proprietário da academia, né, que eu não tinha mais condição. E não era nem pelo financeiro, assim, tipo, por receber mais ou menos, porque às vezes trabalhando você ganha mais do que competindo, mas não era isso. Eu chegava lá, não conseguia entregar uma aula como eu gostaria, eu achei melhor desistir dessa área de professor de academia e focar totalmente no meu desempenho e assessoria online, onde eu posso fazer o meu horário. É isso que eu atuo até hoje, né? Então eu tenho assessoria online, trabalho no meu horário que eu quiser, né? Tipo, pós-almoço, de manhã, eu que monto minha rotina. Entendi. E como que funciona a tua assessoria online? As pessoas que te procuram é para musculação, fortalecimento, emagrecimento ou é para ciclismo mesmo? A minha assessoria é voltada para o ciclismo, melhorar a performance, né? Que nem eu tô com o meu boné, que esse é o boné que a gente usa, né? Todos os alunos têm, tem uniforme também. Então, a pessoa que quer melhorar no ciclismo, ou a pessoa que não pedala, mas quer começar. Eu dou o pontapé inicial com 20 anos de experiência, para comprar a bicicleta certa, tudo que eu errei, né, eu tentando corrigir para essa pessoa. Então, é uma assessoria geral, desde o iniciante até o nível profissional. Quando a pessoa vai competir, por exemplo, quer melhorar o tempo dela, então é só chamar o Diego que ele vai dar o caminho das pedras. Com certeza, tenho muita experiência, né? 20 anos nisso, tem gente que me procura que está patinando. Aí eu, conversando, assim, numa conversa tranquila com a pessoa, eu já identifico o que é o problema. Então, e o que aparece de maior incidência nessas conversas com os teus clientes? O erro maior é a alimentação. Alimentação. A pessoa até treina, se dedica, mas não larga a mão da bebedinha final de semana, aquela cervejinha, né, o álcool, o chocolate, a gordura, não abre mão. Então, para você atingir um nível acima, não tem segredo, você tem que abrir mão dessas coisas. É um dos pilarzinhos, né? E muita gente não quer abrir. Eu não vou largar a mão da minha cerveja, tá bom? Mas você não vai subir de nível, né? É simples. Muito bom, Diego. Olha só, né? Não é uma surpresa falar que a alimentação impacta no resultado de atividades físicas e de competições, mas surpreende a incidência que esse problema aparece na consultoria, né? Bem interessante isso. No próximo bloco, a gente vai falar mais ainda sobre disciplina, performance e como o esporte pode melhorar o nosso desempenho em outras áreas da vida. Eu espero você aqui. Voltamos com o nosso segundo bloco, com o nosso
profissional atleta, o Diego, que está aqui. E Diego, a gente sempre conversa aqui nos bastidores e a gente falou que hoje o ciclismo é um esporte elitizado, né? Não é tão acessível assim. E conta para o nosso público como que você conseguiu a tua primeira bicicleta top, digamos assim. Então, é algo assim, parecia que o futuro estava preparando algo para mim, né? Porque é um esporte muito caro. Hoje, a maioria dos atletas tem a bicicleta no valor mais alto do que o próprio carro. Tem até uma regra disso. Tem uma bicicleta melhor do que o seu próprio carro. Então, para você ver o valor que é a bicicleta, é muito caro. E eu tava ali, né? Imagina, 15 anos, você não tem muita estrutura, você não consegue ainda trabalhar, ganhar muito dinheiro. Como que eu ia comprar uma bicicleta de melhor desempenho, né? Há 20 anos atrás. Do nada, eu comprava a revista, tem uma revista nacional, Bike Action, e tinha uma promoção. Ó, faça uma frase, tem as palavras-chave ali, natureza, algumas coisas, e o ganhador vai ganhar uma bicicleta. Por que não tentar, né? Tava no colégio ali, se dedicando, tudo. Montei a frase. Mandei, né? Era tempo de mandar de carta ainda. Não tinha muito, né? Você mandava carta no correio. Eu indo pro colégio, na época eu estudava no CID, né? Tocou o celular e, ó, você foi o sortudo aí, você ganhou, tua frase foi a melhor, foi a escolhida, então falei, não, eu tenho que investir nisso, tenho que investir nesse esporte, é um sinal, né? Não é possível. Eu querendo trocar de bicicleta, não tinha condição, e vem lá de São Paulo uma revista nacional, foram selecionadas 5.000 frases e eu ganhei. Então falei, não vou parar mais. Já conversei com a família, falei, é isso que eu quero. E daí, então, não parei mais. E como que foi a tua primeira competição? Você já chegou pegando pódio? Como que você se preparou? A minha primeira competição foi aqui na região mesmo, né? União da Vitória, Porto União. Não tinha experiência alguma, não tinha o calçado adequado, o uniforme adequado, né? Que, se for contar, tem hoje muita tecnologia, tem o calção próprio, a camiseta, o capacete. Na época eu só tinha o capacete, né? Que era item obrigatório. Foi meio assim, se diz na louca, né? Ver o que acontece. E fiquei em segundo lugar na minha primeira competição. E a galera que treinava já, que viajava, eu perdi só para um atleta. Falei, não, é isso, né? Daí incentivou mais ainda, falei, vou me dedicar, vou treinar. E no início foi tão difícil, até um fato assim, que os atletas mais experientes que viajavam, eles tinham um grupo de treinamentos. Na época não tinha WhatsApp, essas coisas de hoje, então eu sabia que naquele horário eles iam se encontrar. Era no sábado à tarde, tipo 2 da tarde. Eu fui lá. Posso andar com vocês porque eu queria melhorar. Eu lembro até hoje. Ele falou, não, você não pode ir porque você não vai aguentar. Você não vai conseguir. Eu falei, então tá bom. Aquilo me marcou. Eu fiquei mais tão motivado a mostrar para eles que eu ia conseguir, que o ano seguinte eu nunca perdi para esses caras. Uau! E eles viraram meus amigos hoje, tudo, de treino, mas assim, nunca mais perdi uma competição. Falei, não me deram a chance, né? Eu queria aprender. Eles não me deram a chance. Falei, então tá bom. Eu ficava treinando na mesma subida, porque eu não sabia as rotas. Imagina, vou lá pro quilômetro 13, vou lá pro Santa Maria, eu não sabia. Não tinha essa condição de ir de carro, alguém mostrar, eu ia me perder. E numa época que a gente não tinha como Google, qual é a melhor rota? Nem celular, né? Não tinha. Então, foi assim, bem legal. Comecei a me dedicar, eu só conhecia os morros aqui da região, porque não tinha erro, subia, descia. Comecei a treinar. Na outra competição que eu fui, já comecei a beliscar os pódios. Que nem eu falo, um ano depois, não perdi mais para ninguém da região. E Diego, quanto tempo do teu dia você dedicava para treinar? Sempre procurando trabalhar, estudar, então no mínimo 2 horas por dia. Mesmo trabalhando e estudando? Às vezes acontecia, né, com 17, 18 já estudava, 16, 17, né, que eu me formei no colégio com 17. Estudava à noite, era depois do colégio. Então você imagina, 10h30 da noite, passava em casa, comia algo rapidinho e ia treinar. Chegava em casa meia-noite. Então isso muita gente não sabe, né? A dedicação, não tinha fotos disso, desses momentos. É quem viveu a época, né? Não, e surpreendente porque você teria vários motivos para abandonar o ciclismo, né? Trabalhar o dia todo, estudar à noite. E aqui no sul a gente tem uma época de muito frio, né? O clima às vezes é desmotivador para a gente sair fazer uma caminhada e você mesmo, depois de uma rotina puxada, uma rotina comum, trabalhar, estudar, você encaixava o esporte, o treino
E disciplina, né? Acho que a tua palavra é disciplina, né? Isso, e o legal é que o meu avô era da Rússia, né? Então talvez tenha alguma coisa a ver que o frio nunca me abalou. Essa parte do frio é real. Na época de frio, começa agora, junho, julho, é onde eu mais ganho competição. Porque eu não sei se a galera diminui um pouco a intensidade dos treinos, eu aumento. O frio nunca me abalou. Eu sofro no calor. Vou correr lá em Tocantins, na Bahia, aqueles lá, eu sofro. Mas aqui no frio, chuva, vamos embora, tranquilo. Olha só, é teu perfil. Isso. Muito interessante isso. E, Diego, nessa fase que você treinava, as competições se encaixavam sempre no final de semana? Como que foi vindo os pódios para você? Geralmente a competição é no domingo. Isso por uma questão de, né, a maioria trabalha e tal, então geralmente é domingo. Às vezes acontecia um sábado à tarde, algo do tipo. E era assim, que nem eu falei, eu comecei a conquistar um espaço na cidade, comecei a ter grandes amigos que eu tenho até hoje. Que nem um exemplo, o Marquito, um amigo meu, eu não tinha carro na época, ia com o carro dele. Na época ele tinha um Chevette, mas era o que nós tínhamos, nós era muito felizes com aquele carro. Colocava as bicicletas ali, ia para Maringá, Londrina, tudo que é lugar. Então esse é um amigo meu que até hoje é um grande amigo. Então a gente começou a viajar junto. Hoje o papel virou. Hoje eu tenho um carro bom, a maioria das provas ele vai comigo. Por agradecimento, sabe? Tipo, ele é um atleta que não está competindo tanto hoje, ele é bombeiro, né? Então é difícil, o trabalho vira a noite trabalhando, não é fácil. E eu pego e falo, vamos correr, vai com o meu carro, já passo na casa dele, vamos embora. Tudo por causa disso. Né? Isso. Lá atrás ele me incentivou, né? Lá atrás ele ia. Daí ele foi melhorando, pegou um Fiat Uno, a gente colocava a bicicleta aí, corria a Serra da Graciosa, tudo que é lugar que você imagina eu ia com ele. Olha só, as amizades importam, né? Boas pessoas na trajetória fazem total diferença, né? Com certeza. E Diego, a gente terminou o primeiro bloco falando que a alimentação influencia nos resultados dos esportes, né? O que você percebe hoje que falta ou que sobra na alimentação dos teus alunos para que eles tenham um desempenho melhor? Olha, hoje a gente vive num momento que é muita informação, né? Se você abrir um YouTube, alguma coisa da vida, tem muita informação, né? Então, o que faz bem para você ou para mim é diferente, né? Cada organismo é um. Mas é difícil. Essa é uma questão bem difícil, bem pessoal, porque que nem eu tenho hoje um patrocinador grande, nacional, né? Alquimia da Saúde. Conquistei faz uns 4 anos. Eles têm praticamente tudo é natural. Então, essa marca, eles proporcionam algo tão bom que quando eu recomendo para a pessoa dá certo. É algo à base de beterraba, é algo do tipo, então não tem erro. Mas se eu indicar uma marca diferente, sei lá, uma marca americana, que eu já usei alguma coisa, para você talvez se passe mal. Então é muito complexo, é bem difícil. O certo, para melhorar mesmo a parte de alimentação, é um nutricionista bem, né, esportivo, que tenha já testado os alimentos ali, que possa encaixar com o perfil da pessoa, né? E nos teus alunos, quando eles chegam para você e você verifica que o problema é a alimentação, você entende ou percebe que os maus hábitos influenciam isso? Comer muito chocolate, muita gordura, refrigerante, bebida alcoólica, aquela cervejinha de domingo, a maionese? Sim, com certeza. Hoje posso falar com propriedade que o principal problema é o álcool. O pessoal, às vezes, após o pedal, a gente faz um treino até aqui na cidade. Agora eu mereço cerveja. Fez um treino excelente, foi lá, pedalou 80, 100 quilômetros, excelente. Chegou a hora que o corpo quer os nutrientes para já acelerar a sua recuperação, ele toma álcool. E toma uma, toma duas, não come nada. Porque você sabe, você tem que chegar e já consumir um carboidrato bom, né? Não adianta você chegar e consumir o álcool. Isso aí só vai regredir. Isso que o pessoal não entende. Agora eu mereço. Eu treinei, eu suei aqui, eu mereço aquela cerveja. Época de calor é a pior viagem. O pessoal toma 2, 3, 4. E querendo ou não, fica patinando, né? É uma pessoa que não vai evoluir. Então não tem muito segredo. É abrir mão dessas coisas pensando lá na frente, né? Olha só, né? Eu não vou mentir para você, mas quando eu pratico uma atividade, ultimamente eu ando jogando um pouco mais de beach tênis, é bem isso que a gente fala mesmo. Esse treino foi bom, eu mereço uma cervejinha. Na verdade, você vai atrasando
o teu desempenho, que no ciclismo é muito injusto. Você treina um ano, se você relaxar uma semana, você já perde muito condicionamento. Então é um esporte bem difícil, bem complicado. E exige muito, né? Exige não só da parte perna, mas também braço, psicológico muito bom, né, Diego? Eu imagino que isso faça toda a diferença numa competição de ciclismo. Isso, na verdade você tem que modular o seu corpo, né? Você pode ver que meus braços são bem magros, mas não é porque eu quero ser assim, é porque o esporte exige ser assim. Se eu fosse um cara que tivesse um bração forte aqui, só ia me atrasar no meu esporte. Agora, se eu fosse um nadador, algo do tipo, beleza, físico em cima, forte, combina. O ciclismo não, você tem que ter as pernas boas, as pernas fortes e em cima o mais magro possível. É peso, potência. Quanto menos peso você carregar numa montanha, mais potente você vai ser. Olha que interessante. E você vive de dieta, Diego? Ou tem alguma época do ano que se eu te oferecer um chocolatinho você vai tomar? Tem alguma época do ano que você toma uma cervejinha ou é 100% disciplina? Álcool é zero a vida inteira. Tentei já tomar, época de fim do ano, viajando, às vezes tá lá no cruzeiro com a família. Sabe como não vai. Não vai. Mas o chocolate eu como, não vou dizer que não. Isso aí, claro, moderado, né? Pedacinho, tudo, não vai também extrapolar, né? Mas o álcool é zero. Isso aí pode me oferecer, pode me pagar qual cerveja for, eu não vou tomar. Tá tranquilo. Olha só, é que é teu isso, né? Você não força um estilo. Isso é pra você nasceu pra isso, né? Me faz mal, na verdade. Se eu tomar uma cerveja ali, já amolece a perna. No outro dia você quer fazer aquele treino, não vai. A sensação é tão ruim, tão negativa do álcool no meu corpo que nem que você, vou te pagar ali, eu tô de boa, tô tranquilo. Muito bom, muito bom. Esse foi o nosso segundo bloco, falamos sobre saúde, disciplina e esporte. E eu te espero no terceiro bloco, porque a gente tem algumas medalhas bem importantes aqui na carreira do Diego. E eu quero você aqui comigo, até já. Voltamos aqui nessa segunda-feira, dicas de esporte e saúde para você. E eu espero que a partir do nosso programa você adquira novos hábitos, né, Diego? Com uma vida mais saudável. A gente estava conversando aqui nos bastidores e eu falei para o Diego assim, Diego, você acha que o estresse, a ansiedade, a depressão, essa angústia que as pessoas sentem podem ser minimizadas a partir de um esporte e a partir do ciclismo? Diego, conta para o nosso público a tua percepção sobre isso. Com certeza, eu posso garantir que ajuda sim. Até como eu comentava, o meu TCC, né, na faculdade foi relacionado ao estresse, então deu muito resultado. Eu analisei pessoas assim, voluntários, atletas, pessoas que eu sei que tem como desempenhar bem no esporte, analisei eles em dias normais e analisei eles pré-competição. Então, olha, dá uma diferença incrível. Os níveis de cortisol, tudo assim, é muita coisa. O estresse atrapalha na competição? O que ele faz com o atleta? Ele diminui a capacidade do atleta. Tem atleta que ele é tão forte que, depende da competição, é meio óbvio que ele vai ganhar pelos adversários. Mas ele está tão estressado que ele não ganha. Então ele fica tão nervoso, fica tão travado a musculatura, não desempenha, ele se fecha e perde para um cara que está mais relaxado, mais tranquilo e é de nível abaixo dele. Posso dizer que mente vence jogo? Com certeza. Com certeza, e o meu teste do TCC comprovou que afeta muito. Olha só, né? A gente tem que se perceber, tem que se conhecer e se propor a fazer mais atividade física, né, Diego? Porque eu percebo que as pessoas cada vez estão com a rotina mais apertada e o esporte vai ficando sempre em último lugar. Que dica que você pode dar para o nosso telespectador que está com uma bike parada lá na garagem empoeirada? O que você pode falar para ele começar a pedalar amanhã? Olha, a gente hoje vive numa uma internet, uma moda, um Instagram da vida que é muito vídeo. E muito vídeo é verdade, mesmo que ela doa. Então, eu vou falar algo que é verdadeiro. Você não tem meia hora do teu dia para fazer o esporte. Se Deus o livre acontecer uma doença, você vai ter que achar. Então, por que esperar acontecer um problema, uma doença, se você, faz essa virada de chave, né? Meia horinha, uma caminhada, um ciclismo, joga uma bola, não vai matar ninguém. Agora você vai deixando, não vou, segunda começa. E vira uma bola de neve. Quando aparece o problema, aí você tem que achar tempo para ir para o hospital, para
fazer coisas do tipo, né? Então, por que não antecipar, né? Prevenir, né? A palavra é prevenir, né? Isso, prevenção, isso aí. Isso aí. Diego, você trouxe aqui pra gente, quero até mostrar pro nosso público aqui, tem uma medalha Jogos Abertos do Paraná, final A de 2015. Quero que você fale sobre esse prêmio aqui pra gente. E tem uma outra medalha aqui, bem estilosa, inclusive, do estado de Santa Catarina, 60º Jogos Abertos de Santa Catarina 2021. Mas para você que está aí em casa, o Diego tem mais de 300 premiações em competições profissionais. E eu quero, Diego, que você explique o porquê de você trazer essas duas premiações dentre tantas que você tem. Então, é pela história, né? Pelo contexto de cada uma dessas medalhas aí, como você falou, né? Eu comentei, tenho mais de 300 hoje entre troféus e medalhas, pódios, né? Brasil afora, volta do Uruguai, já competi, volta no Paraguai, tudo que é lugar, você pode imaginar, eu já participei, né? Essa aqui, uma medalha de ouro, ela marcou muito porque eu não tinha a bicicleta para correr esse tipo de prova. É uma prova contra o tempo, contra o relógio. São 10 quilômetros no teu limite. Você larga sozinho. Então, a cada 1 minuto, vai 1. E eu tinha muita vontade de competir essa prova. E falando com um, falando com o outro, conheci o Rodrigo Tavares, que hoje mora em Curitiba. E ele tem familiares aqui. E ele, cara, mas pega minha bicicleta, ele é do triatlo, né? Pega minha bicicleta e vai, ué. Falei, sério, você vai me emprestar? Vai me alugar? Não, eu te empresto. Passa lá em casa pegar. Eu fui para Curitiba, peguei e ele emprestou tudo. Emprestou o capacete, que é diferente, né? Mais aerodinâmico, emprestou a roda, é diferente. E não deu outra, tipo, fui lá, ganhei medalha de ouro, então, com a bicicleta dele. Que eu nem tinha a vivência de treinar com aquela bicicleta. Mas eu estava tão motivado a agradecer, né, que ele emprestou. A primeira coisa que eu fiz é ligar para ele quando eu ganhei. Liguei até emocionado, assim, meio chorando, assim, né? E falei, ó, cara, muito obrigado, você conseguiu fazer com que eu conquistasse esse sonho, né? Que eu queria participar e quem não quer ganhar uma prova dessa, né? Como se fosse a Olimpíada do Estado. Então é os melhores dos melhores, eu fui lá com a bicicleta emprestada e ganhei. Então foi muito marcante para mim. Resumindo a história, para frente eu comprei essa bicicleta. Eu gostei tanto da modalidade que eu comprei dele a bicicleta. Ele pegou uma melhor, me ofereceu, eu comprei. Foi muito legal. O mais legal dessa história, Diego, é que você não viu o fato de não ter o equipamento adequado um problema. Você foi atrás resolver e o universo contribuiu para que você competisse, ficasse em primeiro lugar. Acho que isso é muito importante, né, de falar aqui com o nosso público, porque às vezes a gente, à frente de qualquer situação, a gente, não, isso não é pra mim, eu não tenho equipamento, essa competição. Não! Se você sente que é pra você, tem que ir, porque de alguma forma o universo vai ajudar, né? Eu acredito muito, porque era um sonho que eu tinha participado dessa prova e conversando com um, com o outro, um dia eu queria correr. E apareceu o cara, né, não, eu te empresto. Nem alugou, ele emprestou, tipo, não cobrou nada. Então, e a galera que tem bike, eles não é bem assim para emprestar, né? Sim, hoje, por exemplo, a bike que eu tenho, eu nem alugo. Se a pessoa vir me pagar, eu não alugo, porque é tão caro o equipamento que se você cobrar, sei lá, R$1.000 e a pessoa danificar algo, não compensa. É tudo, cada pecinha é tão cara, é última geração, né? Rolamento de cerâmica, é um carbono sofisticado, cada pecinha ali, sabe? Olha só. E esse segundo prêmio aqui, essa de Santa Catarina, como que foi? Me conta. Então, essa competição ainda até é mais difícil do que aquela. Essa foi 10 quilômetros, essa aqui é em torno de 120 a 140 quilômetros. É uma prova assim, a gente chama de resistência. Também, claro, quem não quer ter uma medalha nos Jogos, é a Olimpíada, né, que a gente chama aqui da região. Não é só atletas do estado, deixar bem claro. Veio os melhores do Brasil, as cidades contratam. Tanto é que o rapaz que ganhou, ele é lá dos lados de Minas Gerais, não é daqui, de Santa Catarina, né? Então essa prova foi bem engraçada, porque eu estava numa equipe e o técnico da equipe falou, ó, a ideia não é um ou outro ganhar, a ideia é que todos vão bem. Tipo, quanto mais da equipe for bem, sei lá, primeiro, terceiro, quinto, melhor. Por causa tem uma pontuação, né? Falei, tá bom, vamos pro jogo, né? Foi. E eu sem pretensão nenhuma, eu não era o favorito da equipe. Foi indo, o favorito não aguentou, passou mal, desistiu. O outro lá, que era nosso sprinter, abandonou. Falei, ué, tem que fazer alguma coisa, né?
veio naquela arrancada final, aquele sprint, né? Chega, sei lá, atingi 70, 80 por hora, peguei segundo lugar. Nossa! Gente, 70, 80 km por hora de bicicleta é muita velocidade. É muita velocidade. Assim, qualquer erro é complicado. O tombo é feio, sabe? Então é ali, sabe? É você sentindo a pessoa enroscando em você, sabe? Muito bom. E você já teve algum acidente assim, Diego, que te fez refletir sobre o ciclismo, que te deu vontade de, poxa, acho que agora não é mais pra mim? Já tive alguns acidentes graves aí na carreira, tenho bastante marcas, né? Tipo, algumas assim que fica, né? Mas nunca tive vontade de desistir. Sempre se recuperar, se reerguer e tentar ficar melhor ainda. E financeiramente, hoje você já vive 100% do ciclismo? Ou como que tá isso? O ciclismo é difícil. Eu vivo mais pela assessoria, né? Que foi através, claro, do nome, do ciclismo, que tem uma renda. E uma coisa puxa a outra, né? Isso. O teu desempenho como atleta profissional te gera mais alunos, mais contato. Eu já vivi do ciclismo, já vivi. Mas no momento hoje não. É mais do trabalho do que do ciclismo, né? Entendi. Eu já tive bolsas atletas boas e tal, até através dessas medalhas, né? Quando você tem uma medalha dessa, você atinge o nível para conseguir bolsa de praticamente qualquer cidade do estado. Eles te pagam, né? Todo mês. Muito bom, muito bom. É acreditar no esporte, ter disciplina, renunciar a algumas coisas, como a gente falou aqui, né? Na parte de alimentação, sono, renunciar a algumas coisas para poder contar essas histórias, né, Diego? Muito bom. Para quem está em casa, Diego, pensando em como começar a pedalar, o que fazer para melhorar essa condição de saúde física, mental, o que você pode falar para o nosso público? Primeiro passo é o ato de agir, né? Pegar e fazer. Nem que seja 1 quilômetro, 2, enfim. A primeira coisa, você tem que ter o ato de iniciar. Depois, se você pegar gosto, é um mundo sem fim, né? Você vai mais longe, você conhece pessoas que estão nesse ramo, que são muito legais. Uma coisa puxa a outra. Mas a primeira coisa é você contra você, né? Você pegar e falar, não, eu vou começar. É isso. E para quem tem filho em casa, adolescente, que está muito nas telas, muito sedentário, o que a família pode fazer por esse adolescente? Será que o exemplo arrasta? Então vamos pedalar todo mundo em família? O que dá para a gente deixar para o nosso público? Eu acredito que sim, a família influencia muito, dá esse pontapé, mas o legal é levar a criança em competições para eles verem como é. Que nem aqui na região, volta e meia tem corrida. Leva numa corrida, fala como é, o que acontece, vê os atletas. E isso talvez estimule algo, né? A pessoa querer pedalar. Então, vem dos dois lados, né? A família incentivar e a família levar nos eventos, que eu acho que é bem legal ter essa vivência do momento, né? Muito bom, muito bom. E ter esse traço de competitividade, né? Acho que a primeira competição que a gente tem que vencer é contra a nossa preguiça, né? A nossa indisciplina. E o esporte movimenta muito isso dentro da gente, sem contar no reflexo de saúde. Muito bom, Diego, tudo que a gente conversou aqui. Eu fico muito feliz de poder aprender com você aqui hoje. E quem quer te encontrar nas redes sociais, qual é o seu arroba? Arroba é meio difícil, né? Gabrislovski _Diego. A galera acha, mas às vezes se bate, né? Gabrislovski _Diego. Lá tem todas as informações, as competições que eu participo, a minha rotina de treino, não escondo nada, posto tudo. Tudo isso para incentivar novos adeptos aí ao ciclismo. Muito bom, Diego, muito bom. E a região aqui tem muito espaço para ciclismo, né? Ciclismo rural, enfim, isso já movimenta bastante a nossa região. Então fica aí o nosso programa de hoje como incentivo profissional, com bastante propriedade, né? O Diego é formado em Educação Física, vive o ciclismo há 20 anos e eu espero que com isso você também tenha vontade de praticar um esporte, se for o ciclismo melhor ainda, né, Diego? E traga toda a família para esse ambiente, porque esporte é saúde, esporte vai ajudar você também a ter um dia a dia menos estressante, né, Diego? Com certeza, muita gente prefere pedalar até antes do trabalho, porque daí fica o dia inteiro se sentindo melhor, mais disposto, mais energia no corpo. Então faz muito sentido, a galera vai pedalar, claro, você tem que acordar cedo, né, normal, mas vale a pena. Tipo, 2 vezes na semana, fazer isso, começar, o dia rende mais.
Muito bom. Diego, muito obrigada pelo teu tempo. Esse foi o nosso Vista Fina de hoje. Eu te espero quarta-feira aqui na UB Play às 20h15. Até lá!